siento con una lágrima derramas. Me abrazas de hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Solo espero un momento, solo dime, no es cierto. Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol. A gente vai continuar trabalhando sobre séries, tá? A gente já viu algumas séries que já caíram em algumas provas de vestibular, do Enem, mas nós vamos sair da Espanha e vamos voltar para o México. E quando se fala em novelas mexicanas, a gente lembra de quê? De que você lembra? Morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmeras. Eres piel... Ai, caramba! Quem não conhece esse termo, hein? Pois é, quem já assistiu Dramalhões Mexicanos não pode deixar de falar de Thalía e dessa música, né? Que foi música tema de uma das novelas. Olha aí, na tela a gente tem Maria Mercedes, Maria do Bairro, Marimar, Rosalinda. Todas elas protagonizadas, sabe por quem, gente? Pela mesma pessoa, Thalía. Thalía é uma cantora muito famosa no México e que eles adoram e que sempre fica falando assim, ai caramba, por isso que ficou imortalizado nas novelas. Gente, o engraçado é que ela sempre vive o mesmo papel em todas essas tramas. Ela é sempre a mocinha ingênua, ela é órfã, ela é pobre, que se apaixona por um milionário. Enfrenta a rejeição e descobre ser herdeira de uma fortuna. Todas. Thalía, ela fez muito sucesso como protagonista dessas novelas, sim. Mas, além de ser atriz, a gente não pode esquecer que ela é cantora, né? Então, ela tem muita música famosa, é conhecida também internacionalmente, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Principalmente por causa dos seus dramalhões mexicanos. Vocês sabiam que os países México e Brasil são os maiores exportadores de novela do mundo? Aposto que vocês já assistiram alguma dessas novelas no SBT, né, não? E olha que eles reprisam, não só Chaves, não só Chapolin, não só aquelas novelas lá de Thalía, Maria do Bairro, etc. Mas também essas aqui, ó, La Usurpadora, Eu Soy Betty, La Fea, Rebelde, Carrossel. São as que são mais reprisadas no SBT. E não tem como falar do México sem falar também desses dramalhões mexicanos. Gostaram? Sabes que a veces yo soy solo miedo, pero vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido. Por eso te pido, por favor, enséñame a quererte un poco más y a sentir contigo el amor que tú me das. Me parece... Gente, vocês sabiam que a Netflix está desenvolvendo um remake dessa novela? Vale lembrar que a história de Rebelde começou na Argentina. Sabe? O novo Rebelde será uma adaptação de Rebelde Away, que é a obra argentina que inspirou o fenômeno mexicano. Ela foi exibida em 2002 e 2003. A trama acompanha romances e dramas entre os alunos de um colégio da elite local, focando em 4 personagens principais. Tinha uma patricinha mimada, um jovem determinado a vingar a morte do pai, a rebelde filha de uma popular cantora e um Mauricinho em crise. Em tal versão da trama, surgiu o grupo musical Away. No ano seguinte, surgiu sua adaptação mais popular, que era o Rebelde Mexicano, com Anaí, Alfonso Herrera, Dulce Maria, Christopher Uckerman assumindo os protagonistas. Também é importante lembrar que cada versão feita ao redor do mundo toma sua própria liberdade criativas. Então, Rebelde Away é um pouco diferente de Rebelde. Da mesma forma que ambas se distanciam de Rebelde Brasil, aquela que foi estrelada por Chey Suede, Sofia Abrão, melhor dizendo, e Lua Blanco. Vocês conhecem essa novela? Conhece, porque um dos coleguinhas de vocês me pediu para falar sobre essa novela. Sabe por qué? Eso
pido por favor, enséñame a quererte un poco más y a sentir contigo el amor que tú me das. Desvanece el frío, quiero verte ya. Enséñame. Por quê? Porque ele disse que Rebelde foi uma grande influência de espanhol em sua vida. Então, eu fiquei toda entusiasmada. Porque meu papel, gente, mais do que qualquer coisa, é fazer vocês se apaixonarem pelo idioma, fazer vocês se apaixonarem pela cultura e que vocês corram atrás, assim, querendo aprender, né? Olha, o Novo Rebelde não tem data de estreia. Por enquanto, se vocês procurarem por aí, vocês podem encontrar o documentário sobre a banda Rebelde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sugerir, quando terminarem as aulas, não pode ser agora, porque vicia, como só falta o quê? Uma semana que vem é prova, depois está todo mundo passado, né? Isso é certo. Então, vocês vão ficar de vacaciones, ou seja, de férias, que vocês vão fazer da vida. Nadinha, nadinha, nadinha? Não. Então, eu vou sugerir uma série para que vocês aprendam o idioma. Aprenda o espanhol de uma forma divertida. E eu trouxe uma série que é parecida com essa RBD, já que não é tão fácil sem achar RBD para vocês assistirem, mas que tem a mesma linha, que é essa que vocês vão ver no próximo slide. O nome é Zeynep, Buscando a Su Padre. Vocês vão encontrar, vocês devem colocar assim no YouTube, Zeynep, Buscando a Su Padre. E aí vocês vão achar, tem cento e tantos capítulos, porque não são episódios, são capítulos, tá? São pequenos capítulos. E eu escolhi essa porque tem um espanhol muito fácil. Então, vocês não vão colocar legenda, vocês só vão ouvir. E tanto ouvir, eu garanto que vocês vão ficar fluentes em espanhol, acreditem em mim. Além disso, tem essa linha de Rebelde, sabe? De início parece malhação, meio bobinho, mas depois vai ficando muito, muito bom. Garanto pra vocês que vocês vão amar. Neyizle karşımdasın? Hayrola ne oldu? Şaşırdın mı yoksa yolunu? Çok geç artık olanlar oldu. Karnım Otra vez, Eder. Ah, hola Zeynep. Entra. Perdóname, cariño, me atrasé. Quería llevarte a tu clase. Entonces, ¿te gustó el colegio? Bueno, no he conocido mucho todavía. Déjalo ir. Te dije que lo dejes. ¿Vas a mojarnos? Vamos a ver. ¡Corre! Oye, ¿qué te pasa? Já sabe que bullying não é brincadeira, bullying é coisa séria, a gente não deve tolerar, não é normal, não é legal, a gente deve conversar e resolver esses problemas. E essa história começa explorando muito essa ideia do bullying, aquilo que a gente vê como brincadeira para uns, mas que é sofrimento para o outro. Então essa série, ela trabalha muito com isso, em todas as cenas, principalmente no início da série. Então, ela é interessante por isso, acho que fecha bem tudo que a gente já explorou durante a unidade inteira. Aliás, a unidade não, durante o ano inteiro. Caso vocês queiram, né, não é obrigação, como eu já falei. Então, vocês anotem aí, ó, uma possibilidade durante as minhas férias assistir a essa série. Beleza? E nessa unidade nós vamos trabalhar com o pronome complemento direto, tá? A gente chama assim, pronombre complemento direto. São 4. O lo, o lá, los e las. Tem mais 2 que a gente não vai trabalhar agora, só depois, tá? Mas então aprenda como sendo apenas esses 4. Lo, las, los e las. Certo? Olha só.
O que é um pronome complemento? Um pronome complemento é uma palavrinha, no caso o lo, no caso o lá, o los e o las, que servem para substituir o complemento do verbo. Eu digo assim, comprei uma casa. O que foi que eu comprei? Uma casa. Então, eu vou usar o lá aqui para substituir a casa. Entendeu? Então, eu troco aquele objeto direto por uma dessas palavrinhas. Facinho assim. Mais exemplos aqui, só para poder ir fixando. Veja, Ana tiene. O que é Ana tiene? Tu livro. Vamos raciocinar? Tu livro. É masculino ou é feminino? Masculino. É singular ou é plural? É singular. Então, eu vou querer o pronome que também vai ser masculino e singular. Então, eu vou substituir tu libro por lo. Ana lo tiene. Vamos imaginar que eu troque tu livro pelo plural. Ana tiene tus libros. Vai ficar esse mesmo lo aqui, gente, substituindo tu libro? Não. Aí teria que ser o quê? Los. Ana los tiene. Entenderam? Alfredo escreveu la carta. O que Alfredo escreveu? La carta. Esse objeto direto aqui tem que ser substituído pelo pronome complemento direto. Veja, la carta é feminino e é singular. Qual é o pronome que é também feminino singular? La. Eu poderia colocar lo? Não, porque não é masculino. Eu poderia colocar las? Não, porque não está no plural. Portanto, o certo é lá. Veja, o masculino substitui o objeto direto que seja masculino, o feminino substitui o objeto direto que seja feminino e assim sucessivamente. Vamos imaginar que la carta esteja no plural. Alfredo escreveu las cartas. Como ficaria aqui, gente? Como ficaria aqui esse pronome? Alfredo las escreveu. Olha só como é que cai nas avaliações. Fiquem ligados, ó. Coloca uma vinheta, por exemplo, como esse aqui. Aí tem. Você já conhece Gatur, já sabe toda a história de Gatur, então já estão bem familiarizados, né? Então, vamos lá. El gato é curioso por natureza. Quando chega um objeto novo à casa, o que ele faz com esse objeto? Lo estudia. Olha o lo. Esse lo está substituindo o que, gente? Ele está substituindo objeto, o objeto. Tá vendo? Lo estudia. Estudia o quê? O objeto. Que objeto? O objeto novo. O que ele faz? Lo olfateia. Ele cheira. Ele cheira o quê, gente? O objeto novo. Lo observa. Ele observa o quê? O objeto novo. Então, o lo substitui o objeto novo. Lo toca. O lo substitui objeto novo. Lo pesa. Lo substitui objeto novo. Lo muerde. Mais uma vez. E, finalmente, nos importa um pomo. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que nem se importa. Cheirou, tocou, observou, pesou, mordeu, mas depois que ele fez tudo isso, perdeu o interesse. Essa é como vocês iriam interpretar a ideia. Mas, gramaticalmente, veja como é que eles pediriam numa avaliação. Ó, em la tira, Gatur está falando de uma coisa. Que ele chama de... Que coisa é essa? Ele chama de um objeto. E para não repetir a palavra, ele utiliza o pronome complemento. Qual o pronome complemento? O lo. Isso seria uma possibilidade de pergunta. A outra possibilidade seria assim. Esse lo que ele repete em toda a cena se refere a que termo? Aí vocês vão responder como, crianças? O objeto novo. Não é facinho? Assim, eu trouxe aqui mais uns exemplos para poder a gente fixar bem o assunto, tá? Esse assunto cai muito, principalmente no Enem e no vestibular, então tem que trabalhar durante muito tempo. Pronomes complementos diretos. A gente tem o lo, masculino singular, los, plural masculino, la, singular e feminino, las, plural e feminino. Então, veja, usamos o lo para objetos de gênero masculino no singular. Então, eu digo, compra libro, masculino singular, eu vou substituir por lo compro. Para os objetos masculinos no plural, eu vou fazer, compro los libros, los compro. Compro la revista, la compro. Compro las revistas, las compro. Fácil, né, gente? Em
gramática, nós já estudamos na aula passada os pronomes complementos diretos, né? Que é o lo, o lá, los e las. Toda vez que vocês baterem o olho nesses pronomes, a gente chama de pronombre complemento, vocês já vão saber classificá-los como objetos diretos. E nos vestibulares que cobram a gramática pela gramática, basta você bater o olho que você já vai, se ele estiver perguntando se é direto ou se é indireto, você já vai saber responder que lo, lá, los e las é direto. E o assunto de hoje é aprender aqueles que são indiretos, né? Além de outros que a gente vai ver daqui a pouquinho, existem esses aqui que não tem dúvida, que é o lê-lês. Assim como bater o olho, lo, lá, los e las, enquanto pronome, vocês já vão saber classificá-lo como objeto direto. O lê, o lês, não tem outra possibilidade do que vocês classificarem como lê-lês. E o que significa esse lê-lês? O lê significa o nosso li. E o lês significa nosso lis. Tipo assim, em português, vou lhe dar este livro. Em espanhol, le doy este libro. O les doy este libro. Compreendem? Então, no contexto maior, vocês vão perceber o seguinte, olha, você tem aqui Cindy, que é o sujeito da oração. Aí vocês acham logo o verbo comprou, que é que ele vai pedir um complemento ou não. Como é que você sabe se ele vai pedir o complemento ou não? Você vai perguntar. Quem compra, compra alguma coisa. O que foi que ele comprou? Uma gorra, né? Então, aí você pode substituir esse objeto direto por um pronome complemento direto. Então, você vai dizer, Cindy lo comprou. Ou, perdão, que é uma gorra feminino. Cindy la comprou. Agora, se fosse um sombrero, Cindy lo comprou. Se fosse umas gorras, Cindy las comprou. E se fosse unos sombreros, Cindy los comprou. Então, você pega o objeto direto e substitui pelos pronomes complementos direto. Masculino singular, pelo lo. Feminino singular, lá. Masculino plural, los. Feminino plural, las. Simples assim que vocês já aprenderam isso, beleza? O que é novo agora são os pronomes complementos indiretos. A gente já viu, né, que lá no outro slide eu já expliquei que bateu o olho, viu lê-lês, já sabe que é indireto. Porém, não existem somente o lê-lês enquanto pronome complemento indireto. Existem os outros, né? Então, tem o me, quando você quer dizer para mim. Existe o te, quando você quer dizer para ti. O le, que a gente já tinha visto, para ele, para ella, para usted. Nos, para nosotros. Os, para vosotros. E les, para ellos, ellas e ustedes. Então, eu disse, Cindy comprou uma gorra. Veja, Cindy comprou o quê? A resposta para esse o quê é o objeto direto. Comprou uma gorra, comprou um sombreiro, comprou uma camisa, comprou um coche, comprou dulce. Então, a resposta vai ser sempre o objeto direto. E esse objeto direto a gente substitui por estes pronomes que a gente já aprendeu aqui na aula passada. Lo, lá, los e las. Beleza? Agora, Cindy comprou uma gorra para quem? Veja, o objeto direto a gente pergunta o quê? No objeto indireto, você pergunta para quem? E a resposta desse para quem vai ser o objeto indireto. Se eu digo que Cindy comprou uma gorra para mim, veja, eu vou usar o me. Cindy me comprou uma gorra. Então, esse me que está substituindo para mim é o complemento indireto, certo? Cindy comprou uma gorra para ti. Então, fica como? Cindy te comprou uma gorra. E esse te está substituindo para ti. Então, esse te vai ser o quê? Objeto indireto. Beleza? Ótimo. O le você já tinha aprendido, né? A gente já tinha visto que o le significa lhe. Então, Cindy le comprou uma gorra. Cindy comprou uma gorra para ele, ou para ela, ou para você. Então, a gente usou o le, que é equivalente ao nosso lhe. E o nos? Quando comprar para nós outros, Cindy comprou uma gorra para nós outros. Cindy nos comprou uma gorra.
Cindy os comprou uma gorra. Quando você usa o os, quer dizer que era para os outros. E por último, les. Cindy les comprou uma gorra. Então, ela comprou essa gorra para quem? Para ellos, ou então para ellas, ou então para ustedes. Então, perceberam que esses pronomes aqui, eles podem ter essa função de pronome complemento indireto. Eu já disse para vocês, bateu o olho, viu o lo, lá, los e las, não tem dúvida, não tem outra possibilidade do que ele ser pronome complemento direto. Bateu o olho e viu o le e viu o les, não tem dúvida que ele vai ter essa função de pronome complemento indireto. Porém, presta atenção, garotos, olha só. Porém, se você usa o me, se você usa o te, se você usa o nos e você usa o os, ele pode ser direto, como ele pode ser indireto. Como é que você vai saber se ele é direto ou indireto? Quando você responder a essa pergunta aqui, ó. Se ele responde o quê, vai ser objeto direto. Se ele responde para quem, ele vai ser objeto indireto. Valeu? A gente já tinha visto isso aqui, ó. O los, né? Cindy comprou uns livros para você. Unos livros. Cindy comprou o quê? Unos livros. Eu troco unos livros por los. Cindy los comprou. Certo? Cindy los comprou. Vamos imaginar que ele não tenha comprado livros. Tenha comprado uma mesa. Então, vai ficar como Cindy la comprou. Unas mesas. Cindy las comprou. Um livro solamente. Cindy lo comprou. Ok? Isso vocês já sabiam. O que é novo? Para quem Cindy comprou? Para quem foi? Cindy comprou o quê? Uns livros. Mas para quem? Para os te. Então, esse para os te eu substituo pelo pronome que é... Veja, se aqui é um objeto indireto, o pronome vai ser indireto também. Pronome, complemento indireto. Então, eu troco para os te por le. Cindy le comprou uns livros. Cindy comprou os livros para você. Tá? Então, se eu digo, Cindy comprou os livros para mim, como eu coloco? Cindy me comprou uns livros. Cindy comprou uns livros para ti. Cindy te comprou uns livros. Cindy comprou uns livros para nós outros. Cindy nos comprou uns livros. Cindy comprou uns livros para vosotros. Cindy os comprou uns livros. Entenderam? Então, veja. Objeto direto, eu troco por lo, lá, los e las. Objeto indireto, além do me, te, se, nos, a gente vai usar o le, né? Ou seja, toda vez que responder para quem. Se for para mim, eu vou colocar me. Se for para ti, eu vou colocar te. Se for para ele, ou para ela, ou para os te, você vai colocar le. Se for para... quem mais que eu esqueci? Nós outros, você vai colocar nos. Se for para vosotros, você vai colocar os. Entenderam, crianças? Beleza? Ótimo. E o que a gente faz se a gente quiser substituir os dois objetos por dois pronomes complementos? É possível? É. Vejam. Cindy comprou uns livros para mim. O que foi que Cindy comprou para mim? Uns livros. Substituir unos por lo. Objeto direto por pronome complemento direto. Unos livros por los, né? Cindy los comprou para mim. Beleza? Beleza. Agora eu quero substituir para mim. Eu vou substituir por me. Cindy me comprou uns livros. Ok? Ok. Mas se eu quiser substituir os dois, eu quero agora usar o lo e quero usar o me ao mesmo tempo. Primeiro ponto é que vocês devem lembrar que o objeto indireto, em qualquer situação, deve vir antes do objeto direto. Veja, indireto vem antes do direto. Então, vai ficar como Cindy me lo comprou. Beleza? Olha, e se ela tiver comprado esses livros para ti e não mais para mim? Veja, unos eu substituí por los. Cindy los comprou para ti. Para ti, eu vou substituir por te. Cindy te comprou nos livros. E substituindo os dois, como é que fica? Cindy te lo comprou. É fácil? Lembrem, o indireto vai vir sempre antes do direto. E se tiver comprado não para mim,
Não para ti, e sim para nós outros. Como é que a gente faz, gente? A gente vai subir, ó, para mim eu uso me lo comprou. Para ti eu uso te lo comprou. Para nós outros eu vou usar nos lo comprou. Então veja, Cindy comprou o quê? Unos livros. Esse uno eu substituí por los. Cindy los comprou para nós outros. Agora eu substituindo só o para nós outros por nos. Cindy nos comprou nos livros. E substituindo os dois, como é que fica, gente? Cindy nos lo comprou. Preste atenção que o indireto vem antes do direto, ok? Agora, se tiver comprado não para mim, não para ti, não para nós outros, e sim para vós outros, eu vou usar qual pronome substituindo? Os. Então, vamos repassar? Cindy comprou nos livros para vós outros. Eu substituo unos por los. Vocês estão carecas de saber disso. Para vós outros, se substituem por os. E substituindo os dois, Cindy os los comprou. Pessoal, a verdadeira dificuldade está aqui. Então, prestem muita atenção. Vejam. Cindy comprou o quê? Unos livros. Para quem? Para ustedes. Então, vejam. Unos eu substituí por los. Igualzinho que a gente vem fazendo. Cindy los comprou para ustedes. Ou então, se eu quiser colocar para ustedes. Vai ser a mesma regra, ok? Então, vamos lá. Cindy, então eu pego para ustedes e substituo por les. Vocês já sabiam. Cindy les comprou nos livros. Se for para ustedes, vocês vão colocar como? Cindy le comprou nos livros. Ok? Ok. Agora é que está a questão, gente. Agora é que está a problemática. Vejam bem. Eu não vou poder usar, como eu usei nas outras situações, o melo, telo, noslo, oslo. Não vou. Não pode ser usado lelos. Para eles, isso é como se fosse assim, uma eufonia. Então, causa assim, um som desagradável para os ouvidos. Então, você não pode usar lelos, les, los, les, las, les, lá. Não pode. Aí eu faço o quê? Eu tiro esse le ou les e coloco o se. Toda vez que vocês tiverem que colocar o lelo, lelá, lelos ou lelas, ou no plural, leslo, leslas, leslos ou leslas, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão trocar esse le ou les pelo si. Preste atenção nisso, tá? Vocês devem trocar o le ou les pelo si. Aí vai ficar como? Cindy se los comprou. Agora, a gente vai ver a posição desse pronome complemento, tá? Veja, tiene que hacer la tarea. Você tem que fazer a tarefa. Aí eu pergunto, tem que fazer o quê? A tarefa. Essa tarefa foi substituída por apenas um pronome complemento direto, lá, ok? Onde eu vou colocar esse lá? A regra geral é, coloque o pronome complemento antes do verbo. Tá? Essa é a regra geral. Você vai colocar o pronome complemento onde? Antes do verbo. Então, vai ficar la tienes. La tienes que hacer. Porém, existem 3 situações em que esse pronome pode vir depois do verbo. Então, veja, repetindo. A regra geral é colocar o pronome complemento onde? Antes do verbo. Repetindo. A regra geral é colocar esse pronome onde? Antes do verbo. Porém, em 3 situações, vocês vão colocar esse pronome depois do verbo. Quais são essas 3 situações? Primeira situação, quando o verbo estiver no infinitivo. Veja, eu posso colocar antes ou eu posso colocar depois, tá certo? A regra geral é que você coloque antes. Quando é que você vai poder, veja, poder colocar depois? Quando ele estiver no infinitivo. Veja, a gente tem aqui uma perífrase verbal. Tienes é um verbo que e tem a ser. O verbo a ser está no infinitivo. Então, eu estou colocando o lá depois do a ser. Então, em vez de eu ter colocado antes do verbo, eu estou colocando depois. Como ele é uma perífrase, ele vai permitir que você coloque ou antes do verbo ou depois do verbo. Se você coloca antes do verbo, você está concordando com o verbo tienes. Se você coloca depois do verbo, você está concordando com o verbo no infinitivo.
Quais são as 3 situações que podem ser colocadas depois do verbo? O primeiro caso é esse aí, o verbo está no infinitivo. O segundo caso é quando o verbo estiver no gerúndio. E o terceiro caso é quando o verbo estiver no infinitivo, mas no imperativo, mas não no imperativo qualquer, mas no imperativo afirmativo. Olha aqui, nós temos nesse primeiro caso o infinitivo. Como é que é infinitivo mesmo? Os verbos terminados em AR, e ES são verbos no infinitivo. Esses verbos que estão no infinitivo, eles, na verdade, eles vêm formando uma perífrase verbal. Quero hablar. Vejam, 2 verbos. Boi a buscar. Vejam, 3 palavras. Um verbo boi, a preposição a e buscar. Perceberam? Isso significa que você tem a possibilidade, vejam, vou repetir. Possibilidade de colocar o pronome complemento depois do verbo. Ó. Quero hablar-te. Vou a buscar-te. Ou quero hablar-lo. Vou a buscar-lo. Entenderam? Mas, vejam, eu posso colocar o pronome no final ou, veja, ou antes do verbo. Repetindo, eu posso colocar o pronome depois ou antes do verbo. Então, é certo você colocar assim. Quero hablar-te ou te quero hablar. Repetindo, é certo dizer quero hablar ou te quero hablar. Vou a buscar-te ou te vou a buscar. Ambas as formas são corretas. Então, lembra que eu disse? Existe a possibilidade de você colocar o pronome depois do verbo se primeiro. Primeiro caso, quando ele estiver no infinitivo. Segundo caso, quando ele estiver no gerúndio. O gerúndio também vai aparecer dentro de uma perífrase verbal. Veja, ó, estou duchando. Vejam? Estou duchando. Estou um verbo, duchando outro verbo. Sigo querendo. Vejam, sigo um verbo, querendo outro verbo. Então, ele possibilita que você coloque o pronome complemento depois do verbo. Estou duchando-me, estou duchando-te, estou duchando-lo. E assim sucessivamente. Vejam, esse me eu posso colocar aqui ou posso colocar antes. Então, é certo dizer me estou duchando, assim como também você falar estou duchando-me. É certo dizer te sigo querendo, como também é certo dizer sigo querendo-te. Repetindo, tanto no infinitivo quanto no gerúndio, se permite que você coloque esse pronome ou antes do verbo ou depois do verbo. Repetindo, tanto no infinitivo quanto no gerúndio, se permite que você coloque este pronome. Que pronome? O pronome complemento. Onde? Antes do verbo ou depois do verbo. Eu posso colocar no meio? Não. Você só pode colocar se for antes do verbo ou depois do verbo. Entenderam? Posso colocar antes e depois? Não. Você só pode colocar ou antes ou depois. Ok? Já no imperativo, observem que eu estou falando imperativo afirmativo. Não é o negativo. O negativo é diferente. O negativo, ele vai seguir a regra geral. Qual é a regra geral? O pronome sempre virá antes do verbo. Essa é a regra geral. Aqui, essas são 3 exceções na regra geral. Repetindo, qual é a regra geral? O pronome vem sempre antes do verbo. E além dessa regra, apesar dessa regra geral, nós temos essas 3 exceções, que permite que você coloque esse pronome depois do verbo, quando o verbo estiver no infinitivo, dentro da perífrase, quando o verbo estiver no gerúndio, dentro da perífrase, e quando o verbo for imperativo, lembrando que só pode se for o imperativo afirmativo. Por quê? Porque o negativo, ele vai na regra geral. Como é a regra geral? Antes do verbo. Então, vejam, caia é o verbo, sienta é o verbo, esse ti aqui, ele vem depois do verbo, formando uma única palavra. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele está no imperativo afirmativo. Assim como no infinitivo e gerúndio, que eu posso também colocar antes do verbo, no imperativo afirmativo eu também posso colocar antes do verbo? Não.
No imperativo afirmativo, você só pode colocar o pronome depois do verbo. E olhem, vocês devem colocar formando uma única palavra. Não tem um hífen como a gente coloca em português, tá certo? Não tem. Então, você fala cállate, siéntate. Entenderam? Repassando, quando os pronomes complementos diretos e indiretos estão juntos em uma frase, preste atenção, que você deve substituir o lê ou então o lês pelo quê? Pelo si, para evitar uma eufonia, tá bom? Veja, isso só vai acontecer quando houver a troca dos dois pronomes. Se tiver só um, não precisa. Então, veja, Juan comprou um naninho a Ana. O naninho é substituído por lo. A Ana por lê, ok? Mas se vier os dois, eu quero trocar os dois. Eu quero substituir os dois. Eu não vou poder usar lelo, lelá, lelus, lelás. Eu troco lê pelo C. Então, vai ficar como, ó? Não pode usar Juan lelô comprou. Como é que fica? Juan selô comprou, ok? Tanto para o singular quanto para o plural, você vai colocar Juan selô comprou. Então, você substitui o lês pelo si. Tanto no singular quanto no plural, você substitui o lê e o lês pelo si. Então, fica Juan selô comprou. Pessoal, o que é mais importante para vocês estudarem está aqui nesse slide, porque eu vou fazer muitas questões, principalmente com esse ponto aqui. Vocês terminaram de ver que o pronome complemento no imperativo afirmativo, ele forma uma única palavra, não tem um hífen, né? E vem depois do verbo. Foi isso? Compra-lhe, compra-me, compra-lo, formando uma única palavra. Mas, como é que fica no negativo? No negativo não tem essa mesma regra, não, é diferente. Os pronomes, eles vão vir antes do verbo, tá vendo aqui, ó? No me lo des. Aqui tá o verbo, des. E aqui está o pronome complemento indireto, o pronome complemento direto. Pronome complemento indireto, pronome complemento direto. Lembrando, o indireto sempre vem antes do direto, em qualquer situação. O indireto, depois o direto. Então, no me lo des, no nos las escriba, no se las mandes, no se los pidais, no nos las cuentes, no me lo digas. Então, resumindo, no imperativo afirmativo, forma uma única palavra e o pronome vem aonde? Vem depois do verbo. Compre-me-lo, tá bom? Compra-lo, compra-te, enfim. Porém, na negativa, o imperativo no negativo, esses pronomes complementos, tanto o indireto quanto o indireto, virão antes do verbo. Você coloca a negativa no, depois você coloca o pronome, no caso, o primeiro é o indireto, depois o direto. E se não tiver esse indireto, vai ficar como? No lo des, no la escribas, no las mandes. E se não tiver o direto, tiver só o indireto? No se pidais, no nos cuentes, no me digas la verdad, ok? Ou no me lo digas, enfim. Entenderam? Repassando, imperativo afirmativo forma uma única palavra. O pronome vem depois do verbo. Imperativo negativo, os pronomes vêm antes do verbo e não formam uma única palavra. São separados. O no, espaço, o pronome do complemento indireto, me, te, le, nos, us, les, não importa qual, se. E o pronome do objeto direto, lo, lá, los e las. Ok? No me lo des, no nos las escribas, no se las mandéis, no se los pidais, no nos las cuentes, no me lo digas. Esse no, espaço, me, espaço, lo, espaço, digas. Que é diferente do afirmativo, porque você vai dizer dímelo, formando uma única palavra. Aqui, ó, indímelo, tem um acento aqui. Indímelo, aqui tem um verbo, de, tem o objeto indireto, lembra? Qual é a regra geral? Indireto, depois o direto. E o lo, que é o objeto direto, certo? Então, aqui nós temos o imperativo afirmativo, formando uma palavra só. Você tem o verbo, você tem o objeto indireto, você tem o objeto direto. Dímelo. Diferente de, olha só, como seria na negativa, no me lo digas.
Então, pessoal, o que vocês vão estudar para a prova? O imperativo, afirmativo, negativo, tanto regular quanto irregular, caiu no teste, mas volta para a prova. Por quê? Porque a gente vai utilizar esse imperativo com questões que a gente aborde também os pronomes complementos, tanto direto quanto indireto. O principal é que vocês foquem no uso do pronome complemento direto e indireto. Claro que esse pronome, né, ele tem que ser usado dentro de uma frase e, logicamente, eu vou explorar o quê? Dentro do imperativo, tanto afirmativo quanto negativo. Entendido? Estudem, porque não é fácil. Lo siento con una lágrima derramas. Me abrazas de hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Solo espero un momento. Solo dime. E chegamos ao final da nossa aula, gente, e essa é a nossa última aula remota. Semana que vem já é prova. Já estou assim morrendo de saudade de vocês, mas olha só, chega o período também que vocês vão entrar de vacaciones, é hora de vocês assistirem todas as séries, já que vocês vão estar passados, não é? Olha, estudem bastante semana que vem, que é para não precisar ficar de recuperação. E aí vocês vão poder fazer tudo o que vocês gostam nessas suas férias. Como é que a gente fala férias em espanhol? Vacaciones. Então, beijos, abraços e feliz vacaciones para vocês. Hasta mais!